O Nicola tá nos ciúmes. Não, eu quero que você trate com O Nicola tá nos ciúmes. Você pode repetir? Não vai repetir nada, não vai repetir nada. Não? Eu quero que vocês montem o Palmeiras aí com essas opções. No caso, a gente tá esperando o campo. Não tira o Roger Guedes do time, porque não pode tirar. E faz o seguinte, parece que o Palmeiras não sente mais a ausência do 10. Tira o Vamos São Paulo aí. Vamos só dar uma desenhada diferente aqui. Vai. Aí. Isso. Então vamos supor que o Alexandre que entrou bem, né? No último jogo. Que ele saia jogando. Você vai ter um esquema com 3 atacantes para enfrentar o São Paulo. E aí o que acontece? Você tem o Dudu por dentro com a ajuda do Moisés. É um time que... O que vai acontecer? Você vai ter que prender um pouco mais os 2 laterais. Vai ter que prender a última linha e vai deixar o Matheus Salles com uma maior obrigação defensiva. O Moisés pode funcionar como um segundo volante. Mas aqui, né, Léo? É uma formação bem ofensiva que talvez o Cuca não jogue. Mas aí o armador principal é o Dudu. O segundo armador, que vai jogar na função de segundo volante, é o Moisés. Você prende um pouco mais os laterais. O Tietê virou lateral esquerdo? Se o... Podia pôr o Fabrício, né, Ale? Mas o Tietê jogou no último jogo. A gente tá falando do último jogo. Quando o Egídio saiu, o Tietê que veio fazer a função. Ele terminou como lateral, né? Então você tem a possibilidade de jogar, talvez até durante o jogo, né, Léo? Com uma formação mais agressiva. É porque o Tietê, se você pegar o mapa de calor do Tietê desde os tempos de Audax, você vai ver ele aqui, né? No campo inteiro, em qualquer lugar. Toma Sutra, né? Qualquer outra opção, né, um pouco mais conservadora, é você ter o Jesus aqui como referência, ter o Dudu e Roger Guedes abertos, e aí o Cleiton Xavier fazendo o papel do 10, né? Ele pode ter esse desenho aqui também com o Moisés um pouquinho mais recuado, enfim. Esse é um desenho sem referência e com mais mobilidade. Então você vai ver o Dudu caindo por aqui, o Roger Guedes pelo outro lado, o próprio Jesus que vai criar um espaço saindo da área para alguém fazer essa diagonal. Então são movimentos que esse esquema permite mais do que ter o Alexandre aqui como referência. Pode ser que ele faça a opção, mas aí ele tem que sacar o Tietê, que tem moral com o Cuca. Jogar com o Egídio aqui, que é da posição, o Edu falou que ele tem chances de se recuperar, e aí você tem um lateral de origem. A questão é a seguinte, para jogar com aquele primeiro desenho, com o Moisés como segundo volante, com 3 atacantes e com o Dudu na armação, você precisa de muita solidez na última linha. E se o Cleiton Xavier não jogar e você colocar o Tietê ali e o Moisés mais colocar o Tietê na volância ou o Tietê na lateral e o Jean no meio? Isso assim. Assim? Tietê por aqui, Moisés mais à frente. Acho que se o Cleiton não jogar, tem uma chance, uma possibilidade do Dudu jogar pelo meio. E aí entraria alguém lá na frente, o Alexandre no caso. Tem um grande problema. Nenhum jogador no elenco do Palmeiras tem a característica do Cleiton Xavier. O Moisés não é quarto, não é esse homem. O Moisés já jogou muito como segundo volante ou como terceiro homem de meio campo. Colocá-lo nessa função é meio que improvisar. O Regis poderia ser jogador, o Palmeiras não quer o Regis. Então, em caso de não ter o Cleiton, você precisa mudar o esquema, como os meus amigos da dupla BB estão mostrando, porque não há um jogador com a mesma característica. Eu queria que vocês mostrassem o seguinte no São Paulo. O Balsa falou... Opa, entrei na frente do Nicola. O Balsa falou que ele vê o Rogério como meio-campista. Assim, de meio de campo. O conceito de meio-campista pode ser um jogador que vai jogar por dentro ou pelo lado. Porque ele pode simplesmente ser o substituto aqui do Michel Bastos. Agora, há muita dúvida, o Kelvin falou sobre isso, como ele teve que se adaptar a voltar a ajudar e está fazendo isso muito bem. No Rogério, isso desde os tempos do Osório, havia uma preocupação maior sobre como ele ia fazer. Com o Osório, ele chegou a jogar por dentro. Ele chegou a jogar aqui por dentro, chegando como um segundo atacante em alguns momentos. Mas eu acho ainda que a posição melhor dele é aqui pelo lado esquerdo, é onde ele rende mais. O Balsa deu uma entrevista, só para confirmar o que você falou, que o Rogério disputa a posição numa faixa que hoje é ocupada pelo Ganso e pelo Lucas Fernandes. Isso. Eu não entendo assim. Eu acho que ele vai ter dificuldade porque uma das características principais do Rogério é explodir na velocidade. Então, assim, o que eu acho que o Balsa tem que fazer, e a gente ouviu o Kelvin falando, é o seguinte, no momento defensivo, o Rogério tem obrigações na marcação, tá? Como o Kelvin tem, ele falou sobre isso. Agora, para trazer ele para o meio, eu acho que vai perder um pouco dele, né, da característica dele. E ele não tem a competência de organizar como tem o Ganso e o Lucas Fernandes. Então, acho que assim, você pode cobrar mais desse cara no momento defensivo, mas sem mudar muito, violentar muito a característica de jogo dele, que é pelo lado. E por dentro ele seria muito mais um meia, ele seria muito mais um ponta de lança do que um meia armador. E aí a questão do ataque.
Na fase do Kardec, será que se não tiver o Calleri, ele não lança o Ítalo? Como já estreou? Porque, francamente, do Kardec a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? E o Wesley no lugar do Hudson. Mas ele pode lançar o Ítalo, por que não? Né? Acho que do Kardec ele já viu que ele não pôde contar até agora. Vale o risco, por que não? Você acha que falta espírito de luta pro Kardec? Ah, ele não tem sido muito intenso nessa temporada, né? O Ítalo deixou boa impressão no Foram Balsa. brilhantes. Lembrando que aqui não tem Mena e não tem Rodrigo Caio também, já estão Tá. com as suas seleções. Maravilhoso. Boa. Basicamente esse time tirando o 8. É esse time tirando tudo, é isso? É isso, mais ou Tá. menos. Mas foi um bom trabalho, vocês né? foram A gente brilhantes mostrou com o Palmeiras. basicamente o time que não vai É, jogar. o time que não... Tudo bem. Tá.